cérebro vai buscar algum lugar para você, alguma coisa para você pensar, né? Melhor que seja Não, uma teu coisa... cérebro sempre vai estar pensando, cara. Tem como você não pensar. Você tem que pensar o seguinte, cara. E isso eu falo várias vezes, vou falar de novo. O cérebro é caro pra caramba, negão. O cérebro tem 2% do peso corporal. O cara gasta 15% do nosso oxigênio e 20% dos nossos metabólicos. Ele é caro, ele é mais caro que todo o teu músculo. Certo? Então você não tem uma estrutura cara dessas e você pode deixar ela parada. Além disso, os neurônios, eles têm um processo de sensibilização. Então a gente precisa manter um grau de atividade para que determinadas conexões, determinados processos metabólicos estejam, de certa forma, funcionando na hora que a gente tiver que recrutar eles. Certo? Então o cérebro não descansa nunca. O cérebro trabalha para você acordar de manhã descansado. Por exemplo. A gente pode pensar, não, mas quando a gente vai dormir o cérebro descansa. Não, o cérebro não descansa quando a gente vai dormir. O cérebro, quando a gente vai dormir, ele trabalha para a gente acordar de manhã descansado. Mas ele está trabalhando ativamente ali. Quando a gente está sem fazer nada, por exemplo, aquele olhar para o horizonte, sem fazer nada, o meu cérebro não está sem fazer nada. Ele está ali rodando um negócio que a gente chamou, alguns cientistas vão contestar de rede de funcionamento padrão, ou modo de funcionamento padrão, ou Default Mode Network, certo? Que é o que o cérebro faz quando ele não está, de certa forma, conectado a atenção com algum objeto específico, em geral um objeto externo. Aí a gente diz que a gente fica divagando, ruminando, certo? E por que o cérebro faz isso? Porque ele precisa ter uma atividade metabólica específica para que ele possa responder aos estímulos de forma muito rápida. Então ele está sempre funcionando. Então, como é que é o nome do nosso amigo? O Du. O Du, digamos ali que tem uma hora que ele não precisa estar controlando nada, que ele pode ficar assim, ó, olhando para o nada. O cérebro dele não vai desligar. Ele vai procurar alguma coisa para fazer, ou vai ficar passeando em alguns pensamentos. Certo? Você não desliga os teus pensamentos. Você não controla os teus pensamentos. Não dá para desligar o pensamento. Vou desligar o meu pensamento. Não tem como. Certo? Então, a gente tem que entender que a nossa atividade cognitiva ela é decorrente de um funcionamento biológico e que esse funcionamento biológico tem características e parte das experiências que a gente tem depende das características desse funcionamento biológico. Certo? Então, essas coisas, de certa maneira, elas ocorrem de forma que a gente acaba, muitas vezes, criando significados que são funcionais em alguns contextos, mas que deixam de ser funcionais em outras épocas, em outros contextos, né? Que é que nem a coisa que é que nem, por exemplo, o conceito de consciência, que é um conceito que todo mundo gosta muito também, né? Por que eu falo que eu tenho uma consciência? Porque eu estou tendo uma experiência. Então eu sei que eu tenho consciência porque eu tenho uma experiência. Só que quando eu olho para o cérebro, não tem um lugar para essa consciência. Tem um circuito que eu vejo que se ativa quando a pessoa está respondendo alguma coisa conscientemente. Certo? Não tem uma tela onde a gente projeta a experiência. A experiência é o próprio produto do funcionamento do sistema nervoso central. A consciência surge com a experiência a partir dessa perspectiva de autorreferência. Certo? Então, eu digo que a gente não tem consciência, a gente tem experiência. E que a nossa experiência é absoluta. Certo? Eu tiro o conceito de consciência porque ele não tem utilidade na minha análise. Ele é uma palavra vazia. Ele simplesmente não é útil aqui. Certo? Então, eu estou tendo uma experiência, você está tendo uma experiência, ele está tendo uma experiência. Ah, mas e a consciência? E o inconsciente? Olha, a gente pode pensar que o que a gente chama de consciência é tudo aquilo onde minha experiência cabe. Se eu não tenho experiência, eu não tenho consciência. Se eu não tenho consciência, eu não tenho experiência. Então, para mim,
No mínimo, eles são sinônimos. Só que é difícil de entender o que é, onde é que está e como que eu manipulo a consciência. Certo? Eu posso alterar os graus de consciência, mas não necessariamente fazer uma manipulação drástica nela. Então, ou os graus de experiência, para falar de outra forma. Certo? Quando o pessoal fala de mudar... estados alterados de consciência, né? Se querendo ou não, estados alterados de experiência. Estados alterados de experiência. Faz Porque a todo tua experiência está alterando. E não é a tua consciência que está alterando. O que está alterando é a tua experiência subjetiva, pessoal. E provavelmente uma condição metabólica do sistema nervoso central. Uma condição fisiológica e metabólica do sistema nervoso central. Então, se toma um LSD, a tua experiência muda. Certo? O que mudou? Mudou a atividade do sistema nervoso central, que possibilitou ele construir uma experiência diversa daquela que ele constrói cotidianamente. Não teve mudança na consciência, teve mudança no tecido cerebral. E essa mudança no comportamento dos neurônios mudou a forma como você experimenta o mundo, como o cérebro constrói o teu mundo. Isso pode, para algumas pessoas, ser revelador, para outras pode ser, de alguma forma, drástico. Né? Então, essa mudança pode ser ocasional ou ela pode deixar uma marca muito grande ali. Geralmente ela vai deixar uma marca, né? Mas uma marca pode ser, essa marca pode ser uma marca que acrescente na tua experiência componentes que façam com que ela seja mais leve, mais barata, mais bacana, mais prazerosa, entre aspas, ou ela pode deixar um rastro que, de certa maneira, vai fazer com que o teu comportamento destoe daquele que você tinha originalmente.